Flávia Carvalho começou a trabalhar na Petrobras em março deste ano. Trouxe consigo uma paixão, escrever livros. Na Petrobras, ela atua na área de abastecimento. A gente faz um mapeamento das atividades, como as pessoas realizam o seu trabalho dentro de determinados processos específicos e dentro disso a gente vê como elas estão fazendo, se existe oportunidade de melhoria, o que existe de necessidade de mudança naquelas rotinas. Nas horas vagas, ela dá asas à imaginação e assume o lado escritora. A porção escritora da Flávia é tão forte que ela bancou do próprio bolso a edição do livro que escreveu, Histórias Infantis para Maiores de 18. Flávia, do que trata o livro? É um livro infantil? É para maiores? Como é que é essa história? Não é um livro infantil, é um livro de histórias infantis que devem ser entendidas por adultos, né? Então eu conto uma série de histórias de princesas, de castelo, tem a verdadeira história do super-homem, tem uma história de novas Cinderelas e velhos príncipes, que também conta um pouco da história da princesa moderna. Então são histórias que têm um lúdico, um infantil, mas que na verdade são para entendimento adulto, por isso para maiores de 18. Há muitos e muitos anos atrás, num tempo em que galinha tinha dentes e só existiam urubus brancos, havia uma princesa que morava em um castelo. Não era uma princesa loira dos olhos azuis, e muito menos seu castelo era um labirinto de cômodos. Morava sozinha em seu castelo, conjugado de um subúrbio carioca no melhor estilo princesa independente. Nosso dia a dia chama muito a gente para a realidade, para uma realidade que às vezes é muito dura, né? E viver um pouco a fantasia, a criatividade através das histórias, eu acho que é um momento ímpar. Eu acho que as histórias do meu livro, elas fazem as pessoas sonharem. E eu acho isso super importante. Dá um exemplo de uma história que você tenha feito, né, infantil para maior. Vamos falar da do Super-Homem. A do super-homem traz um pouco para a fantasia a história do que é ser um super-homem, né? O super-homem é um mito. O que é ser um super-homem? O que os homens têm na mente deles quando eles se imaginam um super-homem? E é isso que eu vou trazer para a história. O que é um super-homem? É aquele que não chora, é aquele que não demonstra nenhum tipo de emoção, é aquele homem super. Mas existe uma criptonita na vida dele também, né? Porque tem na história de todo super-homem, esses homens que se acham o máximo, existe uma criptonita. E o que é essa criptonita? Aquilo que faz ele se sentir fraco, né? Que cada super-homem vai ter a sua. Era uma vez um super-homem chamado Zé. Um Zé qualquer, que bem poderia ser o moço agora parado no ponto de ônibus ou o homem que conserta a televisão. Zé era um homem comum, mas acreditava ser o próprio super-homem. Mostra o livro, então. Então, esse aqui é o Histórias Infantis, Mostra, né? pro pessoal ali. Para maiores de 18. É um livro que eu publiquei em 2003. É um livro que eu dedico ao meu avô. Meu avô era um grande contador de histórias. Ele tinha histórias, assim, muito, muito curiosas. Eu acho que eu herdei isso dele. Valeu a pena financiar o seu próprio livro? Não foi uma coisa fácil, porque livro não é uma coisa barata no Brasil, né? O Brasil tem um custeio de livros muito caro. Comprar livro no Brasil já é caro, né? Fazer livro no Brasil, então, de uma maneira autônoma, mais caro ainda. Mas como é que foi essa experiência para você? Eu tinha um sonho. E eu, com os meus sonhos, eu sempre quero realizá-los. Eu não coloco limite para os meus sonhos. Eu não acho que a vida seja limitada, né? Eu acho que é uma questão até de princípio. Então eu custeei, eu fui lá, escrevi o livro, tinha o livro pronto. Primeiro eu tentei algumas editoras, mas é muito difícil você entrar numa editora grande, ou mesmo numa pequena, sem nenhum tipo de indicação. Eu não tenho nenhum tipo de conhecimento no mercado editorial. Então eu não tinha nenhuma indicação, mandei para meia dúzia de editoras e algumas até hoje não responderam, 6 anos depois, outras respondiam dizendo que não estava dentro do segmento, enfim. Aí eu falei, bom, não vou desistir. O que eu preciso fazer para fazer uma publicação autônoma, para ter uma publicação autônoma? Eu fiz uma pesquisa de mercado e achei uma editora em Petrópolis que fazia uma tiragem menor e a um preço razoável, pagável, né? E aí eu banquei, fiz a produção.
No dia montei uma noite de autógrafos, chamei todos os amigos, eu tenho muitos amigos, então fiz o lançamento e dei autógrafos de 6 da tarde a 10 da noite. Às 10 da noite, foi uma noite inesquecível na minha vida. E como é que começou essa coisa de você escrever? Eu não sabia que eu era escritora. Eu descobri isso em 2001. Que eu era escritora, eu comecei a escrever algumas histórias para tirar de dentro de mim aquilo que estava me sufocando, ou até mesmo para colocar num papel algo que me desse força, motivação, que me desse uma palavra para ir além. E é disso que trata Histórias Infantis e O Segredo do Jugo. O mercado editorial é muito fechado. Como que você lida com isso? Eu não tenho hoje uma expectativa de fazer um nome no mercado editorial. A minha carreira ela tem um outro foco. Eu não tenho hoje como objetivo de vida ganhar dinheiro com livro. Se tivesse, eu estaria extremamente frustrada. E o mercado ser fechado não é algo que eu vejo como um limitador. Na verdade, eu escrevo e me dá prazer escrever, mostrar para as pessoas e as pessoas dizerem que é muito legal. Se isso vai dar dinheiro ou não, não é o meu objetivo. Eu não tenho a literatura como objetivo financeiro. Você pretende continuar se autofinanciando? Eu pretendo continuar assim, embora eu esteja sempre buscando patrocínio, eu sempre mando para editoras esperando algum tipo de resposta positiva e pode ser que em algum momento, apesar do mercado ser fechado, alguém reconheça, assim como todos os meus amigos reconhecem o talento, alguma editora reconheça também e eu consiga uma publicação via editora. Você vê alguma relação entre a Petrobras e os seus livros? Existe sempre porque tudo que está à minha volta me inspira, né? E eu comecei até a escrever uma história agora, que eu ainda não sei o nome, porque eu comecei a escrever na semana passada e que já tem alguns personagens da Petrobras. Quando eu digo personagens, não são personagens, vai ter alguém com um nome específico de alguém que trabalha comigo, não é isso. São características que as pessoas carregam. Então aquilo que eu tenho hoje no meu cotidiano, que é a Petrobras, me inspira. E depois que eu publicar, que vai estar, as histórias que eu estou formando agora são do volume 2, né? Quando eu lançar, aí eu vou contar para as pessoas, olha, essa história aqui foi você que me inspirou, essa aqui eu fiz pensando em você. Às vezes tem um personagem específico, às vezes tem só algumas características que os personagens carregam, que são características das pessoas que estão no meu dia a dia. O que é mais bacana no ato de escrever? Eu acho que é transferir conhecimento, transferir experiência, aquilo que é a minha experiência, o meu cotidiano, da minha percepção dos relacionamentos, do mundo, da vida, e que de alguma forma eu concretizo através da literatura e permito que as pessoas pensem sobre aquilo que eu escrevi. A gente fica por aqui, até o próximo, gente.